Uma entrevista com o Dr. Constantino Cartacho, médico cooperado da Unimed João Pessoa. Veja agora no painel cooperativo. Programa Painel Cooperativo. O retorno presencial das crianças nas escolas já começou. E os pais e responsáveis precisam ter um cuidado especial com os seus pequenos para evitar a contaminação por vírus respiratórios, especialmente por Covid-19. Para tratar sobre esse assunto, nós estamos aqui hoje no Espaço Vida da Unimed João Pessoa, conversando com o médico pediatra, Dr. Constantino Cartacho. Doutor, muito obrigado por nos atender e trazer essas informações tão valiosas para os pais e pessoas responsáveis por crianças, nesse momento que de volta às aulas, é uma preocupação que precisa ter com os pequenos, né, doutor? É eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar sobre a saúde infantil. Para a gente começar, a vacinação nas crianças já começou, existe uma certa idade. Queria que o senhor explicasse para a gente essa questão da vacinação, porque é importantíssima que a criança esteja vacinada para que possa voltar às atividades normais. Todas as vezes que a gente tem uma doença que é imunoprevenível, ou seja, que é capaz de você prevenir usando métodos imunológicos, indução imunológica, as vacinas ganham sempre uma grande participação nessa prevenção. Essas vacinas, elas podem ser feitas com o agente infeccioso parcialmente morto ou morto, parte dele, ou apenas a fração capaz de causar a imunogenicidade, ou seja, a defesa do organismo. Então, existem vários tipos de vacina. Das vacinas que atualmente são feitas para o Covid, todas já testadas há muito tempo em crianças, tecnologias que há mais de 20 anos vêm sendo estudadas, como é o caso do RNA, e tecnologias mais antigas que são usadas nas outras vacinas, possibilitou todo esse conhecimento que rapidamente se desenvolvesse as vacinas para o Covid. Todas elas são eficientes, e em algumas pessoas elas são capazes de evitar a doença, em outras elas são capazes de reduzir a gravidade da doença, a depender da resposta imune. Então, o grande objetivo com a vacinação, no caso do Covid, é reduzir a gravidade da doença. E isso não é diferente nas crianças. Então, apesar de se falar que o Covid em crianças sempre é leve, você não tem formas graves, existem formas graves de Covid. E é aí onde está a importância da vacinação. Você reduz as formas graves capazes de matar ou de sequelar essas crianças. Doutor, outro ponto importante é que alguns sintomas da Covid-19 são semelhantes a outros vírus, da gripe, por exemplo. Como a gente faria, então, para diferenciar Covid ou H1N2, H1N1? Como é que o senhor traria essa informação para a gente? Existem algumas diferenciações. A gente teve a oportunidade nessa pandemia de fazer um trabalho de identificação viral aqui na Unimed, no nosso hospital, em que nós identificamos vários vírus, além do Covid, causando sintomatologias em crianças. Então, adenovírus, vírus sincicial respiratório, bocavírus, que são nomes bem diferentes, pouco utilizados, mas que são vírus que também causam doença em criança. A sintomatologia deles é semelhante. O primeiro passo para que a gente possa pensar no Covid é a epidemiologia, é o contato com um adulto que tenha Covid ou em ambiente de risco para Covid, como são os ambientes fechados. Segundo, uma diferenciação importante, que o Covid em criança, na maioria das vezes, a sintomatologia vai ser mais respiratória, vai ser um quadro gripal, que vai se acompanhar de febre, de dores no corpo, de abatimento, e que vai durar 2, 3 dias, e que o curso, a partir daí, tende a melhorar. Outras crianças vão apresentar diarreia, vômito, dor abdominal, dores musculares, semelhante a um grupo de vírus que a gente chama de enterovírus. Mas esses, geralmente, eles dão aftas orais, eles dão outras alterações que diferenciam do acometimento do Covid. Então, cada vírus tem a sua particularidade, que dá para você, clinicamente, inferir a probabilidade de ser um ou outro. Uma vez que a certeza a gente só tem com a identificação desse vírus. O que o senhor orientaria, então, o momento de buscar ajuda médica? Então,
A gente diferencia qualquer doença em quadros leves, moderados e graves. Os quadros leves, que são esses quadros gripais que a criança tem em casa, que não se acompanha de cansaço, né, que tem obstrução nasal, apenas tosse, sem outras alterações, essa criança pode ser mantida em casa em acompanhamento. Crianças que apresentem sinais de dificuldade respiratória, qualquer que seja, né? Crianças que apresentem febre que se prolonga mais que 3, 4 dias, crianças que tenham comorbidades, ou seja, que tenham outras doenças além do aparecimento desse quadro agudo, crianças que têm sinais de desidratação, essas devem procurar o serviço médico já no início do quadro. Mas fora isso, a criança que está bem em casa, está brincando, não tem sinais de insuficiência respiratória, que não tem sinais de desidratação, que está se alimentando razoavelmente bem, que consegue tomar líquido, essa pode ser acompanhada em domicílio. Uma outra questão é com as crianças menores, de 4 anos para baixo, né? Qual a orientação que o senhor traria? Porque a gente, com as crianças de até 4 anos, é mais difícil delas transmitirem o que elas estão sentindo, né, para os seus pais. Elas expor para os pais o que elas estão sentindo. Como é que os pais poderiam então prestar atenção nesses sintomas e ficarem atentos? A criança menor, embora ela tenha a dificuldade de referir dores, por exemplo, né, a criança, quando ela tem náusea, na maioria das vezes ela diz que está com dor na barriga, porque ela não sabe falar náusea, e o adulto, sempre que a criança reclama de alguma coisa, pergunta: está doendo aonde? Então a criança infere o termo dor a vários sintomas que não é realmente dor. Bom, então, afora isso, os sintomas que são expressados por essa doença, né, seja Covid ou outras doenças virais, eles aparecem como quadro gripal, coriza, tosse, hipersecreção, diarreia, vômito, manchas na pele, que são facilmente identificáveis, né? As crianças que são realmente as crianças menores, menor que 3 meses de idade, essas crianças nos causam muito mais preocupação, porque em geral são as crianças em que o Covid pode ter uma gravidade maior, e aí já se apresentar como quadro de infecção grave, seja infecção respiratória, com sinais de falência respiratória, a criança tem gemência, vai respirar, as aletas do nariz abre e fecha, aparece retração, isso aqui entra quando ela está respirando. Então, existem alguns sinais que são sinais que a gente chama de falência respiratória. As crianças abaixo de 3 meses realmente são as crianças que têm maior risco desse tipo de acometimento. Até porque elas estão fora da cobertura vacinal para a Covid nesse momento. As crianças abaixo de 4 anos ainda estão fora, embora que alguns estudos já tenham sido feitos a partir de 3 meses de idade. Então existe uma perspectiva que em breve a gente tenha essas vacinas autorizadas para crianças abaixo de 4 anos. Mas no momento realmente a gente não tem como falar em prevenção ou imunoprevenção, que seria a utilização de vacina para essa faixa etária. Antes da gente encerrar, doutor, sei que o nosso tempo está bem apertado, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teleatendimento que a Unimed disponibiliza aos seus usuários. Isso. O nosso teleatendimento ele iniciou-se em função da Covid. Agora nós estamos expandindo esse teleatendimento para as demais áreas da medicina e principalmente para que se faça todas as informações necessárias para que a criança permaneça em casa, sendo acompanhada adequadamente, sendo medicada quando necessário adequadamente, ou que se solicite exames laboratoriais quando necessário. E aquelas crianças que são acometidas de alguma morbidade, que ela tenha um acompanhamento através do teleatendimento da Unimed, que é disponibilizado para que essa mãe tenha o acompanhamento programado e as orientações para quando seja necessário procurar um ambulatório de saúde para ser medicada ou ser avaliada presencialmente. Muito obrigado, doutor. Obrigado a você também pela sua audiência. Eu lembro que se você faz parte de alguma cooperativa aqui do nosso estado e quer vê-la em nosso programa, entre em contato com o Sistema OCB Paraíba pelo 3222-3660 e agende sua pauta. Nos siga nas redes sociais, onde você pode conferir essa entrevista com o Dr. Constantino e tantas outras matérias e entrevistas que estão lá no nosso arquivo. A gente volta na próxima semana com mais um painel comparativo e, como sempre, aguardamos você. Até lá!
Programa Painel Cooperativo.